Fala galera da fé! E aí, como vocês estão? Estão bem? Vamos hoje edificar a nossa fé? Então, eu queria falar um pouco sobre a essência da fé. Exatamente isso. Bem, vocês já me conhecem, eu estou sempre falando sobre fé nas redes sociais. Eu creio que várias pessoas têm se edificado. Bem, nós sabemos que existe 4 tipos de fé mais ou menos, que a fé natural, que é a essência do nosso espírito, onde nasce em Deus. A fé mental, onde ela crê e fala, mas ela não age à altura do que fala. Fé do tipo de Deus, ela crê, fala e age à altura do que se crê. Existe o dom da fé, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, o dom sobrenatural dado pelo Espírito, onde você vai andar conforme Deus. Mas eu queria te falar da consciência da fé. Eu queria ir mais profundo, além do que esses 4 tipos de fé. Fé natural, a essência do nosso espírito. Fé mental, fé do tipo de Deus, o dom da fé. Eu queria falar sobre a consciência da fé. Bem, através da nossa intimidade com Deus, da profundidade, aliás, através da profundidade da nossa intimidade com Deus, nós chegamos ao nível da consciência da fé. Ou seja, a fé, ela deixa de ser um amuleto para se ter. Tem pessoas que têm fé só para ter, pedir, mas a fé é muito além do que isso. A fé é a essência do nosso espírito. E quando nós entendemos fé como essência, não só fé para obter, mas fé para viver em Deus, por isso que o justo viverá por fé. Porque fé é uma vivência em Deus. Fé é um lugar em Deus. Eu sei que cada pessoa ela recebe uma fragrância de revelação de fé. Eu entendo que a fé em Cristo Jesus, na obra consumada, ela dá o resultado necessário e absoluto, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Mas eu creio em uma fé mais profunda. Eu sei que até mesmo a teologia define fé como pistis, né? Firme convicção no que se ouve, né? E tudo isso é de Deus. Todo esse tipo de fé, esses fundamentos da fé são muito importantes. Mas eu queria ir mais profundo ainda, falando sobre a consciência da fé. Quando você começa a andar com Deus, você começa a perceber que Deus é um Deus de fé, porque o espírito da fé vem de Deus. E disse Deus haja luz, ouve Deus, e disse Deus haja, tudo veio existir a partir do haja, que foi o espírito da fé falando. Por isso que a palavra diz, eu criei, por isso eu falei. E quando você anda em fé, você traz à existência aquilo que não é como se já fosse. E andar na consciência da fé é um lugar em Deus, um lugar espiritual, onde a gente, por revelação no nosso espírito, a gente começa a andar em um lugar chamado feito. Não só saber. Existe um passo da fé que é você começa a ler a palavra e você começa a se descobrir na palavra, você começa a se ver em Cristo, você começa a falar com Cristo e a palavra ela meio que se torna um mapa para a sua vida e você começa a ver as passagens em Cristo, por Cristo, através de Cristo. Você começa a falar esses versículos, você começa a se tornar aquilo. Você começa a obter os resultados de uma vida de confissão da palavra. Mas existe um lugar mais profundo, que é quando você se torna a própria palavra que Deus te deu. Cada um de nós temos uma rota, um destino, uma consciência que Deus nos dá no nosso homem interior, porque nós somos um espírito, possuímos uma alma, que é a nossa mente, e habitamos um corpo. Deus nos dá uma jornada de fé, em que Ele nos dá uma revelação do futuro, daquilo que nós vamos ser. Mas também Deus nos dá uma revelação de quem nós somos nele. Não só de quem nós somos na palavra nele, no sentido literal, de dizer quem eu sou em Cristo, o que eu posso em Cristo. Mas Deus nos dá uma identidade nele
daquilo que nós viemos fazer na terra. Nós passamos a ter uma consciência do nosso destino profético. Mas também Deus nos dá uma revelação de quem nós somos nele. Aonde? No nosso espírito. O nosso espírito é onde entra em contato com Deus. É no nosso espírito que nós nos relacionamos com Deus. Veja o que a palavra diz. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Por quê? Porque Deus é espírito. E Jesus disse, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Jesus não disse que nós temos, ele disse que nós somos. Se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Ou seja, um novo nascimento é o nascimento do espírito. É quando o nosso espírito nasce de novo. E o nosso espírito, ele é feito de 3 aspectos: comunhão, intuição e consciência. O nosso espírito foi feito para viver em comunhão com Deus. O nosso espírito, ele tem uma intuição. Alguns chamam de encargo profético, encargo do espírito. Mas o nosso espírito também ele possui uma consciência. A consciência é o cérebro do nosso homem interior. Vou repetir, a consciência é a mente ou o cérebro do nosso homem interior. Nosso homem interior ele tem olhos. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, iluminando os olhos do nosso coração. A palavra do Senhor também diz em 2 Coríntios, capítulo 4, 16 ao 18 mais ou menos, fala que ainda que o nosso homem exterior, que é esse aqui, ele se corrompa, ele se dissolva, o nosso homem interior, ele se renova dia a dia. Então, existe um homem interior que tem olhos, um homem interior que ele tem um coração e que ele tem uma mente espiritual. E essa mente espiritual eu chamo de consciência. É a nossa consciência. Então, quando você começa a andar em Deus, numa vida no Espírito, através das práticas espirituais, através dessa intimidade com o Pai, tendo um relacionamento de amor, leitura da palavra, oração, e você começa entrando mais profundo nas práticas espirituais, como um relacionamento intrínseco com Deus, de verdade. E ao passar do tempo, dos anos, você vai começar a mergulhar em águas mais profundas no Pai. Você começa a entrar em novas moradas em Deus. Você entende isso? E você passa a deixar simplesmente de crer em cura, mas andar na cura, andar em saúde. E não só ter fé, mas andar em fé. Então não é só a questão de eu ser curado, é eu andar com a consciência espiritual que eu sou curado. Não é só eu ter fé, é eu andar com a consciência de fé, que tudo está consumado. Não é só eu ter prosperidade, mas eu andar na minha consciência do meu homem interior. Ela tem consciência, eu começo a ter consciência que eu sou próspero, que eu nasci para prosperar. Autoridade, não é só eu saber que eu tenho autoridade, porque Jesus me deu autoridade, eu começo a exercer minha autoridade, repreendendo o mal, mas eu ando numa consciência de ser, que eu tenho autoridade, que eu sou uma autoridade. Então, a vida espiritual, a edificação do nosso espírito nos leva à consciência de ser. Você entende isso? Isso começa como? Com a revelação do Espírito Santo no nosso espírito. Bum! Você começa a orar em línguas, orar de repente aquilo. Você começa a ter um relacionamento com Deus. Perdão. De repente aquilo começa. O Espírito vai ter aquele dia que o Espírito vai traz aquela revelação. E você começa a viver não segundo o exterior, não segundo as circunstâncias, mas segundo aquilo que Deus falou. Você começa através da fé, porque o que é fé? Veja, a fé, traz o entendimento de quem Deus é. É através da fé que eu me relaciono com Deus, é através da fé que eu penso, falo e ajo igual a Deus. Fé é certeza no que Deus falou. Ok? Então, através da fé eu me relaciono com Deus. É através da fé que eu agrado a Deus.
É através da fé que eu vivo, porque o justo virá por fé. Então, viver na consciência da fé é viver no entendimento revelado no meu espírito, no meu cérebro espiritual, de quem eu sou em Cristo, de quem eu sou no Pai, do que o Pai é para mim, do que Jesus conquistou. É viver debaixo de uma consciência. Quando eu estudo a palavra de Deus, quando eu começo a buscar a palavra de Deus, quando eu começo a ter um relacionamento com Deus, eu começo a ter sabedoria no meu corte cerebral, na minha alma, né, que é vontade, emoção, desejo. Na minha mente, eu começo a ter revelação de quem eu sou e eu vou renovando a minha mentalidade pela leitura, pela meditação da palavra. Okay? Mas quando eu começo a ter essa intimidade na oração em línguas, na busca de intimidade com Deus, o Espírito Santo, ele traz uma revelação, que nós chamamos de palavra revelada, traz uma revelação da nossa consciência espiritual, de quem nós somos de verdade no Pai através de Cristo Jesus. Jesus andava totalmente na consciência de quem ele era, tá? Isso que eu estou falando também fala de identidade, mas eu estou indo na profundidade da sua real identidade no Pai através de Cristo Jesus. Jesus, ele andava em alto nível de consciência de quem ele era. Jesus andava num nível de consciência do Pai profundo, extraordinário, tanto é que nem o diabo nem ninguém roubava o entendimento de quem o Pai era. Jesus andava na consciência da cura, Jesus andava na consciência dos milagres, tanto é que ele olhava para o morto e dizia, está dormindo. Ele olhava para a falta e dizia, vai multiplicar. Então, Jesus andava debaixo de uma consciência, e a consciência não traz força. A consciência simplesmente está feito. Circunstância pode estar dando tudo ao redor errado, mas as circunstâncias, mas a consciência da fé nos leva a esnobar a circunstância e dizer que está feito porque Deus disse que é. Então, eu queria trazer essa pequena palavra sobre a consciência da fé no seu espírito, ou seja, no seu homem interior. E que essa palavra possa estar trazendo uma revelação do seu espírito e que você deseje andar nesse lugar em Deus através das práticas espirituais, oração em línguas e de um relacionamento de amor com Deus, porque existe algo mais profundo para a sua vida e é possível se viver nesse lugar. Eu tenho desfrutado disso e tem sido algo extraordinário. Eu tenho levado muitas pessoas também que andam junto comigo, que têm nos acompanhado a estar nesse lugar de consciência, onde é infinitamente melhor do que simplesmente ter fé como um amuleto ou simplesmente ser curado, que também é muito bom. Que a fé também funciona para trazer à existência aquilo que não é como se já fosse. Mas, queridos, existe um lugar maior em Deus, um lugar mais profundo. E é esse lugar que o Pai quer te levar, da consciência da fé, da consciência de ser. Amém? Se essa palavra foi relevante para você, compartilha com mais pessoas e transborda na vida de alguém. E o que já foi, o que será também já foi, já é.